Irmãos, eu quero compartilhar um texto nessa noite, bastante conhecido, e algo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar nessa noite. E se eu tinha alguma dúvida daquilo que o Senhor queria falar, a dúvida acabou, né? O pastor Dari veio aqui e falou sobre gratidão. Esse texto é bastante conhecido porque ele aborda um pouco sobre gratidão. Na maioria das vezes, as pessoas que falam sobre ele abordam esse tema, né? Sobre gratidão e a ingratidão. Mas eu quero falar sobre outro aspecto nessa noite, que é o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Quando eu falo para você que é em Lucas 17, que fala sobre gratidão, você já imagina onde nós vamos ler, né? Lucas 17, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Texto, a partir do 11, diz assim: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esse texto, ele começa a falar que Jesus ia e Jesus se pôs a caminho de Jerusalém. E ele passou por Samaria. Nessa época que todo o território de Israel dividia em 3 subterritórios. Era a Judéia, onde ficava Jerusalém, Samaria e a Galileia. A Galileia era onde ficava Nazaré, que era a residência de Jesus. Então, por muitas vezes, e algumas vezes nós vamos ler em alguns textos, que Jesus passou em Samaria. Por que geralmente o autor faz questão de falar e relatar esses fatos, indicando esse caminho de Jesus? Porque tinha 2 caminhos que levavam da Galileia para Judéia, que era por Samaria. Samaria ficava no meio. Mas tinha um outro caminho que passava por fora, que era as margens do Rio Jordão. O judeu, por não se dar com o samaritano, eles não passavam por Samaria. Então a maioria do judeu preferia passar as margens do Jordão, caminhando assim um pouco mais, uma faixa, alguns falam na faixa de 13 até 15 quilômetros a mais, para não passar por Samaria. Então eles desviavam essa rota, eles passavam por fora, porque eles não queriam passar no meio de Samaria. Mas várias vezes na Bíblia nós vamos ver que Jesus passava por Samaria. Parece que tem um texto, João 4, que fala assim: era necessário que ele passasse por Samaria. Então parece que Jesus fazia questão de passar por Samaria, né? E ele gostava desse trajeto. Os outros desviavam, os outros judeus, mas Jesus passava por Samaria.
Por que que eles desviavam e Jesus passava por Samaria? Porque Samaria era um povo que era rejeitado pelo judeu. Então, eles não gostavam desses povoados e desse pessoal que ficava por ali. E Jesus fazia questão, justamente porque essas pessoas eram as pessoas mais necessitadas, eram aqueles que mais precisavam. Jesus diz o que? Eu vim não para os santos, mas para os doentes. E geralmente quando Jesus passa por Samaria, alguma coisa acontece, né? Ele tem lá o encontro com uma samaritana, e nesse momento que a palavra do Senhor fala que ele sai de casa, provavelmente Nazaré, e ele vai para Jerusalém. E nesse trajeto, quando ele está fazendo ali esse percurso, que é aproximadamente 126 quilômetros, essa viagem, né, que às vezes a gente lê na Bíblia, você pensa assim que era uma coisa rápida, né? Porque fazer hoje esse trecho de carro é muito simples, né? Eu saio daqui hoje e vou visitar meu irmão que mora em São Luís de Montes Belos, que é 120 quilômetros, e eu gasto 2 horas, né? 2 horas e meia no máximo, né? Isso parando para tomar um café lá na tia Joana. E aí eu gasto umas 2 horas e meia, né? Quando eu gasto 2 horas e meia, eu chego lá e eles falam assim: você parou na tia Joana para tomar um café? Se não parar é 2 horas. Então, o que acontece? Só que na época de Jesus, eles faziam todo esse trajeto a pé. Então, demorava-se cerca de 5 até 7 dias. Era o trajeto de Jesus, era a viagem de Jesus. Imagina, ele andava 7 dias para poder chegar em Jerusalém. Então, não era uma coisa tão simples como parece para nós, né? E aí acontece que Jesus está nesse caminho, está indo para a Judéia. E quando ele se coloca ali, vai passando provavelmente perto ali do povoado, e Lucas faz esse relato, esse milagre está apenas no livro do Evangelho de Lucas, e ele faz esse relato, e é interessante porque ele é médico, então ele faz um relato, né, com os olhos clínicos, e ele diz assim: 10 homens leprosos gritam por Jesus. Eles estão, provavelmente, Jesus passava no povoado, muito próximo ao povoado dos leprosos. Porque provavelmente havia em Samaria o lugar dos leprosos, porque Samaria era o lugar que os judeus rejeitavam. Então, onde vocês acham que ficaria a vila dos leprosos? Não era na Judéia, não era uma região perto de Jerusalém, dos sacerdotes, de forma nenhuma. Eles iam colocar essa vila provavelmente lá no meio dos samaritanos. E é nesse contexto ali de Samaria, né, desse percurso ali, que Jesus vai encontrar muita gente assim, né, dessa forma. E quando ele está passando nessa viagem, justamente, esses 10 homens, por que a gente acha e os estudiosos acreditam que a vila era em pé? Porque não era um leproso só, né, procurando Jesus, ou perdido, andando, procurando alguma coisa, mas eram 10 homens. Então, se eram 10 homens, era um grupo grande de pessoas. Então, provavelmente esse grupo saiu da vila dos leprosos. Então, não sabe se esse povo saiu para buscar alguma coisa, ou se eles ouviram falar que Jesus estava passando, né, por ali, porque a caravana de Jesus era muito grande. E como demorava muito, então ia passando, né, do povoado. Jesus estava vindo aí, a caravana e tal, né, aquele pessoal, aquele homem que faz milagre. Então não sabe se isso chegou até eles, ou se eles estavam só indo comprar alguma coisa e de repente viu que era Jesus, era a caravana de Jesus. O fato é que quando eles veem Jesus de longe, eles gritam, né? Porque eles não chegam perto, eles não vão chegar perto de Jesus, né? Tem um leproso na Bíblia que chega perto de Jesus, lá em Mateus, né, vai dizer que ele se lança aos pés de Jesus, ao ponto de Jesus poder tocar nele. Então ele arriscou a própria vida, né, para poder receber o seu milagre. Mas nesse caso aqui, acredita-se que esses homens saindo da vila, eles veem a caravana de Jesus e eles pensam: é a nossa grande chance. E é curioso porque todos os 10, o Lucas vai dizer assim, todos eles, e eles gritaram, ou seja, não foi só um que gritou assim: oh Jesus, né? Todos gritaram, né? Imagina que foi um coro, dizendo: mestre, socorre, mestre, tem misericórdia de nós, mestre, nos livra, né? Olha para nós. Então eles fizeram isso de longe, porque eles sabiam que não podia chegar perto da caravana de Jesus, porque, de acordo
lá com a lei de Moisés, quando ficava leproso, tinha que se isolar, tinha que ir para a vila, ficar sozinho, lá em Números, você vai ler sobre isso. Vai para lá, se isole, não aproxime de ninguém. E se por acaso você vê alguém de longe e essa pessoa vem em direção a você, se você é um leproso, você tem que levar com as suas duas mãos e dizer impuro, 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 e não permitir de forma nenhuma que a pessoa se aproxime de você. Então esse era o ritual, era o comportamento dos leprosos. E eles então ficam de longe, mas eles gritam, né? Jesus. E Jesus, a palavra do Senhor diz, né? Eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E no versículo 14 diz assim: logo que os viu, Jesus não estava vendo eles, né? Fez bem eles gritar, porque Jesus não tinha visto. Então talvez Jesus ia passar ali com sua caravana e ir embora. Mas eles gritam. E quando eles gritam, e Lucas narrando, né, dentro dessa narrativa vai dizer assim: e Jesus os viu. Então quando eles gritaram, chamou a atenção de Jesus. O grito deles chamou a atenção de Jesus. E Jesus viu. E é engraçado, curioso, porque Jesus não chamou eles, diz: vem aqui, né? Deixa eu te tocar, como ele fez com muitos outros. Vem pra cá. E teve um diálogo ali com eles. Do mesmo jeito que eles gritam de longe, Jesus também responde de longe. Jesus não vai até eles, não. Jesus diz assim, ó: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E é só. E acabou. E a palavra do Senhor diz que eles vão. E é engraçado porque aí eles viram as costas e vão. E Jesus segue o seu caminho. E aí algo vai acontecer. Eles ouviram a resposta de Jesus: ide e apresentai ao sacerdote. Só que em Levítico, capítulo, se eu não me engano, 14, né, que vai falar sobre a lepra, vai dizer assim que você só se apresenta ao sacerdote quando você está curado. Então, era de acordo com as leis mosaicas. Quando você, por acaso, era muito difícil a cura de lepra, mas se por acaso alguém fosse curado, ele tinha que ir até o sacerdote se apresentar. E aí o sacerdote faria toda uma inspeção no corpo da pessoa, olhava tudo. Não tem lepra. Então ele pegava todas as vestes, queimava e deixava ele separado 7 dias. E falava daqui 7 dias outra inspeção. Não tem lepra. Aí sim ele voltava para o seu convívio, para a sua família. Então ficava mais ou menos 14 dias até voltar para a sua casa, para finalmente ser considerado curado, purificado pelo sacerdote. Quem dava esse diagnóstico de purificado, de limpo, completamente era o sacerdote. Mas isso era feito quando o leproso já estava curado. Se ele, caso fosse leproso, até o sacerdote, ele poderia morrer, era a pena de morte. Só que Jesus, de longe, grita para eles: vai e apresenta-te ao sacerdote. E eles vão apresentar. Apresentar o quê? Estava doente ainda. Não tinha sido curado. Lucas não diz que eles foram curados instantaneamente. Porque olha só o que vai dizer no versículo seguinte: um deles, vendo que fora curado, ou seja, enquanto eles estavam indo, né, apresentar, olhou para si e falou: aí, parece que aconteceu alguma coisa, eu fui curado. Então eles estavam ainda doentes e se colocaram a caminho de se encontrarem e de se apresentarem aos sacerdotes. E a lepra nessa época aqui não era uma doencinha qualquer, não. A lepra era a pior doença da época. E a lepra, ela ia mutilando as pessoas, né? Mutilava. Por isso eles se enrolavam nos panos, porque caíam dedos, né? Caíam geralmente as extremidades, né? Os dedos, as orelhas, né? Os primeiros que eram acometidos pela doença. Nariz, né? Então eles iam enrolando aqueles panos. Então provavelmente eles saíram dali sem se dar conta, né, do que estava acontecendo. E no meio do caminho alguém pode ter falado: parece que minha orelha está voltando, né? Não tinha orelha, mas agora parece que eu tenho. Não tinha dedo e agora estou tendo, né? E Deus e o Senhor foi fazendo a cura durante o trajeto que eles estavam indo se apresentar ao sacerdote. E quando um percebeu que estava curado realmente, ele pensou: não vou no sacerdote, não vou apresentar o sacerdote, eu não vou lá. Ele ia demorar 14 dias para fazer isso, né? Aí o que ia acontecer? Quando ele voltasse para tentar fazer alguma coisa,
curioso em falar com Jesus, provavelmente eu não ia achar Jesus, né? Porque é curioso porque essa aqui provavelmente foi a última viagem que Jesus fez esse trajeto, foi a última vez que Jesus fez esse trajeto. E olha só como é curioso, porque foi a última vez que Jesus pôs-se de Nazaré para a Judéia. Então ele provavelmente não ia passar mais ali. E aí quando aquele homem viu que estava completamente curado, ele falou, eu não vou perder tempo, indo até o sacerdote e depois vir agradecer. Não, eu vou fazer o contrário, eu vou agradecer e depois eu vou no sacerdote. E aí ele, diferente dos outros 9, né? Ele vai e volta e vai até Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele encontra Jesus e se joga aos pés dele, glorificando ao Senhor, porque ele estava curado. Então ele volta para agradecer. Então ele fala, não vou fazer, não vou fazer o ritual agora. Eu vou primeiro agradecer. Mais importa que eu agradeça aquele que me curou do que eu apresente ao sacerdote. Porque eu preciso fazer isso. Então era uma necessidade dele de agradecer aquele que lhe havia curado. Porque ele tinha no seu coração o desejo de gratidão, né? Ele queria agradecer, ele queria glorificar o Senhor por aquilo que ele havia recebido, porque ele não sabia se tinha chance de novo de fazer. Então ele volta e vai até Jesus. E quando ele chega, para surpresa, quando ele se lança aos pés de Jesus, ele não ouve de Jesus assim, mas você não tinha ido até o sacerdote? Eu não mandei você ir até o sacerdote? Não, para surpresa de todos, Lucas vai dizer que Jesus olha para ele e diz, mas vocês não eram 10? Não eram 10 os que foram purificados? Jesus sabia que todos eles haviam sido curados, porque Jesus deu uma ordem àquela lepra de longe e disse, se apresenta ao sacerdote. Quando Jesus disse isso, naquele momento, instantaneamente, a lepra entendeu, a doença entendeu que precisava largar aqueles homens, que precisava abandonar a vida daqueles homens, que eles agora precisavam ir até os sacerdotes, mas eles iriam chegar diante dos sacerdotes purificados. Aleluia! Glória a Deus! E quando eles voltam, Lucas vai declarar assim, e esse que volta, por acaso era um samaritano. Se ele faz essa declaração aqui, então subentende-se que os outros 9 eram o quê? Judeu. Os outros 9 eram judeu. E os judeus vão lá se apresentar ao sacerdote, mas o samaritano volta para agradecer ao Senhor, o estrangeiro volta para agradecer ao Senhor. E o judeu afirmava que os estrangeiros, que os samaritanos não sabiam adorar a Deus, que os samaritanos não conheciam Deus, não sabiam adorar a Deus, porque era um povo contaminado. Mas nesse momento aqui, toda a religiosidade deles é lançada por terra, porque quando volta, dos 10 curados, o único que volta é o samaritano, aquele que não sabia adorar, agora se lança diante do Deus Criador, o Deus verdadeiro, o único Senhor e Salvador, e glorifica a Deus, e rende honra, glória e honra a Ele, e não ao sacerdote. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E algo impressionante vai acontecer aqui. Os outros nós não temos notícia. O que aconteceu? Eles foram, ficaram lá os 14 dias, voltaram para casa e vida que segue. Não voltaram para o leprosário, não, porque foram purificados. Mas com esse homem aconteceu algo diferente. Ele não voltou para o leprosário, provavelmente foi até o sacerdote, mas ele alcançou o que os outros não alcançaram. Porque olha só o que Lucas vai dizer, e Jesus olhando para ele disse, foram só, de todos os 10, foi só você mesmo que voltou? Sim, fui só eu. E Jesus vai e diz o que para ele? Filho, a tua fé, então ele não foi só curado, ele foi salvo. Não foi só a cura que recebeu, mas recebeu a salvação da boca do Mestre, da boca do Salvador, daquele que ele adorou. Você não foi só curado, mas porque você reconheceu e voltou e adorou, você foi salvo. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero compartilhar nessa noite com esse texto, quando nós olhamos para essa bela narrativa de Lucas,
E nós encontramos aqui tantos motivos para orar e agradecer ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, e o que me chama a atenção nesse texto que eu quero compartilhar, é que o milagre na vida desses 10 homens não aconteceu instantaneamente, como a maioria das vezes, quando alguém se encontrava com Jesus. Jesus os dispensou ainda doentes. E Jesus disse: vai e se apresente. E sabe, o Espírito de Deus tem falado, tem ministrado muito isso ao meu coração. E eu tenho declarado isso onde eu tenho ido. Tenho dito: o Espírito de Deus tem nos dito nesses dias: vai, prossiga, caminhe, não desista. Esses homens poderiam olhar para si mesmos e dizer assim: e para onde? E para onde? Estamos leprosos. Não tinha cura ainda. Não tinha cura. E só para lembrar vocês, lá em 2 Reis, né? Acho que capítulo 2, capítulo 4, que Naamã vai lá buscar a cura do profeta, e o profeta diz assim: vai lá no rio e mergulha 7 vezes. E Naamã vai, e ele só é, no começo, né? Ele tem aquela resistência, mas ele só é curado quando ele mergulha. Aqui foi do mesmo jeito. Jesus disse: vai. E eles olharam para si e disseram: ainda estamos leprosos. E poderia dizer assim: o que é que nós vamos fazer diante do sacerdote? Ainda somos leprosos. Mas eles tiveram fé suficiente e falaram assim: eles mandaram que nós fôssemos, ele mandou que nós fôssemos, nós vamos. E foram. E foram todos os 10. Não teve nenhum que resistisse e falasse: não, vou ficar por aqui mesmo, porque não sei se vai acontecer algum milagre daqui até chegar lá no sacerdote. Alguém, olhando aquela situação de longe, poderia dizer: o que é que vocês vão fazer lá? Vocês estão leprosos como nós. Se estivesse lá na vila dos leprosos, né? Alguém poderia dizer: o que é que vocês vão fazer lá? Vocês ainda continuam leprosos. Mas pelo menos um deles, que era o samaritano, eu tenho certeza que se alguém questionasse com ele, ele diria assim: eu estou leproso agora, mas até que eu chegue lá, algo vai acontecer. Até que eu chegue lá, o meu milagre vai chegar. Até que eu chegue ao sacerdote, eu vou receber minha cura. Porque ele tinha fé para isso. E a palavra do Senhor diz que ele, vindo, que tinha recebido, ele volta. E o que é que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Às vezes você busca tanto algo do Senhor, às vezes você busca um milagre da parte de Deus, você busca uma cura, você busca uma bênção, e você espera que aquilo chegue na sua vida. E você pede, você quer que chegue. Mas o Senhor está dizendo: vai, caminhe, não desista. E a sua bênção e o seu milagre vai chegar. Quando é, Senhor, que ainda não chegou, e o Senhor está dizendo: é enquanto você caminha, é enquanto você vai, é enquanto você anda, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Quando? Enquanto você caminha, enquanto você vai. Para onde? Na direção certa, segundo a palavra de Deus, conforme Deus te orientou, conforme Deus te mandou. Se Deus disse vai, porque a bênção vai acontecer no momento em que você for, no momento em que você estiver andando. Quando você menos esperar, você vai olhar para si e você vai ver que a milagre chegou, que a cura chegou, que a bênção chegou, que a transformação chegou dentro da tua casa enquanto você andava. Porque é isso que Deus faz. Deus faz os maiores milagres da nossa vida. Deus faz. Quando, pastora? Instantaneamente não. Os maiores milagres da nossa vida, os maiores milagres da nossa história, as maiores experiências que eu já tive com Deus não foram instantaneamente, mas foram durante a minha caminhada. Foi enquanto eu caminhava, seguindo em fé, acreditando que Deus fazia. E quando menos eu esperava, eu olhava para mim, eu olhava para a situação e o milagre tinha acontecido. É assim que Deus faz. Por que, pastora, que Deus faz assim? Sabe? E hoje, nessa tarde, eu estava ali orando. E eu sempre
Eu disse: Senhor, por que muitas vezes o Senhor faz isso, né? E comigo foi assim, muitas vezes. Eu acho que eu não lembro de nenhum milagre que aconteceu na minha vida instantaneamente. Mas eu me lembro de tantos milagres que aconteceram no decorrer da minha caminhada, da minha jornada, do meu caminhar com Cristo, desse caminhar que eu estou, dessa caminhada que eu estou, desde os meus 15 anos. Eu falei: Senhor, foram tantos os milagres, foram tantas as bênçãos. E o porquê que o Senhor faz isso? E o porquê o Senhor fez isso comigo? E eu disse: eu acho que eu sou um pouquinho samaritana. Um pouquinho samaritana. Um pouquinho suja demais. Pecadora demais. Né? E o Senhor falou no meu coração: porque eu não quero só te curar. Eu não quero só te curar. E sabe por que o Senhor permite que os milagres venham enquanto nós estamos andando, enquanto nós estamos caminhando? Porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer salvar a nossa alma. Porque Ele quer salvar a nossa casa. Porque Ele quer salvar. E se nós recebermos só a bênção, já viu aquela pessoa que pede a bênção, recebe e vai embora? Os 9 leprosos receberam e foram embora. E se nós formos como um deles, recebemos a nossa bênção e vamos embora? Então, talvez nós somos como o samaritano. Vamos receber a nossa bênção ao longo do caminho. Mas quando ela chegar, nós vamos voltar e adorar aquele que é Senhor, e adorar aquele que é Senhor, e agradecer pela bênção, e agradecer, porque isso agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Jesus não perguntou aqui para esse samaritano porque ele queria aplausos, gratidão dos 9 judeus. Mas era muito mais, porque Jesus estava muito mais preocupado com eles. Não era sobre Jesus, era sobre os leprosos, era sobre os 9 judeus. Mas o samaritano entendeu e voltou. Nós precisamos entender que as coisas, muitas coisas na nossa vida, vão acontecer enquanto nós vamos, enquanto nós estamos caminhando. E é por isso que nós não podemos parar. É por isso que nós não podemos desistir. É por isso que nós não podemos retroceder. Ah, não. A lepra ainda está aqui. Né? Eles poderiam dizer: não, ainda estou leproso. Alguém ainda no meio deles poderia olhar e dizer: ainda está faltando um dedo. Não tem cura aqui. Né? Então vou voltar. Voltar para onde? Para a vida dos leprosos. Voltar para onde? Para a vida dos leprosos. Mas sabe de uma coisa? A vida dos leprosos era um lugar tão sombrio, tão triste de estar lá, tão cheio de morte, que eu penso que eles, mesmo que eles olhassem para eles e tivesse ainda faltando um dedinho, faltando um orelho, eles ainda estavam insistindo, dizendo: nós vamos. Mas para a vida dos leprosos nós não vamos voltar. Para lá nós não vamos voltar. Para lá nós não vamos voltar. Esse deve ser o meu e o seu sentimento. Não queremos voltar para a vida dos leprosos. Não queremos voltar para a vida de pecado. Porque a lepra na Bíblia, ela fala muito de pecado. Porque a doença da lepra, ela parece muito com o pecado. E é por isso que a Bíblia fala tanto sobre a lepra. Não é porque a lepra era uma doença que... Não, é porque a lepra parece muito com o pecado. Todos os sintomas da lepra lembram o pecado. Os sintomas do pecado. Os sintomas do pecado. Vai se perdendo a sensibilidade. A
sensibilidade da pele. Vai se perdendo. E se descobria que estava leproso, porque colocava a mão no fogo e não sentia. Era queimado e não sentia nada. Era o primeiro sintoma, perdia a sensibilidade. Depois começavam a vir as feridas, as dores. E quando isso aconteceu aqui, nesse texto, de 10 homens, não foi um, foram 10, que se encontraram com o Senhor, que gritaram, que clamaram por socorro, eles foram purificados. Precisamos entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós. Eu já vi alguns pregadores pregar esse texto e erroneamente, diz assim, os homens gritaram de longe, nem aproximaram de Jesus, eles não aproximaram porque eles realmente não poderiam aproximar de Jesus. Essa era a ordem. Aquele que se aproximou ousou aproximar, mas a ordem era não aproximar de ninguém. Então por isso eles gritaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem que buscar o Senhor do jeito que a gente pode, da maneira que nós podemos buscar. Como que você pode buscar o Senhor hoje? Você pode estar aqui, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor por você estar aqui. Mas se você não puder, onde você pode buscar o Senhor? Onde você está? Dobre os seus joelhos, clame por Ele, busque por Ele, porque Ele está pronto a nos ver. Todas as vezes que alguém chamou por Ele, Ele viu. Lucas diz que eles gritaram de longe e Ele os viu. Ele os viu de longe e Ele respondeu. Nós precisamos entender e clamar por Ele, chamar por Ele. O que é que você quer que Ele te faça? Grite por Ele, chame por Ele. E quando você estiver na sua caminhada, na sua jornada, você vai caminhar por fé, segundo a palavra do Senhor, acreditando nessa palavra, a palavra que Ele te deu. A palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. Então não desista, não pare no meio do caminho, prossiga, avance, e você vai receber, durante a sua caminhada, você vai receber aquilo que o Senhor tem para você. Você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua bênção. O seu milagre, a sua bênção vai chegar para você durante a sua caminhada. Então esse é o propósito, esse é o projeto, é caminharmos segundo a palavra do Senhor, baseado naquilo que Ele declarou para nós. Então não vamos desistir. Tem muitos desistindo no meio do caminho e voltando, mas a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. E sabe, aqueles que retrocedem vão retroceder sem receber aquilo que o Senhor tem. Mas sabe, quando nós continuamos a nossa jornada, a nossa caminhada, nós vamos recebendo ao longo do caminho todos os milagres, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? Quantos creem? Coloque-se de pé. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado, né? O Senhor tem dado essa palavra para nós nesses dias, essa palavra de ordem. Essa é a palavra de Deus para nós, essa é a palavra do Espírito Santo de Deus para a igreja. Vai, prossiga, caminhe, não desista, não pare, não retroceda, mas avance, continue caminhando, continue a sua caminhada, e você vai receber, e você vai alcançar aquilo que você tem buscado. Porque se você desistir, você não vai receber nunca aquilo que você buscou. Mas se você continuar, quando você menos esperar, você vai alcançar. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, nessa noite. Busque, dedique
mais tempo na presença do Senhor. Sabe, o Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando, como o pastor Ari falou aqui hoje, né, sobre gratidão. O Senhor tem movido os nossos corações, né, para agradecer por tudo aquilo que Ele nos tem feito, né, por tudo aquilo que Ele nos tem feito. E eu estava ali enquanto você estava falando sobre isso, e eu pensei, né, naquilo que a gente vê tanto na internet aí, né, um texto que diz assim: e se você amanhã acordasse possuindo somente aquilo que você agradeceu hoje? E eu fiquei pensando, enquanto você estava aqui falando, eu fiquei pensando, né, nisso. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei imaginando, eu li essa frase, eu fiquei pensando sobre isso. Se amanhã eu acordar somente com aquilo que eu agradeci hoje, né? O que você agradeceu hoje? Você agradeceu pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família? Porque muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de agradecer por aquilo que mais importa. É verdade. Nós agradecemos, né? Se alguém chega e nos dá um presente, aí a gente fica muito feliz. Nós agradecemos a pessoa, né? Eu pelo menos sou assim, né? Aí eu recebo um presente. Há uma dica, ok? Pode me dar presente. Aí você me dá um presente, eu agradeço a você, né? Eu te agradeço, mas eu não agradeço a você. Porque, como eu disse, né, eu tenho um combinado, né? Aí eu chego lá em casa e eu, Jesus, não foi só, né? A Marcelene me deu um presente, eu disse, a Marcelene me deu um mês, né? Me deu um tapão. E não foi só a Marcelene que me deu, né? Foi a Marcelene e foi Jesus, foi o Senhor também, né? O Senhor estava lá, escolhendo o tapão para mim. Então, obrigado por esse tapão, Jesus, né? Então eu fico pensando que a gente agradece por um presente, né? A gente agradece por algo que a gente recebe, mas muitas vezes aquilo que mais importa, a gente esquece de agradecer. A nossa saúde, né? Pela nossa vida, pelas pessoas que Deus coloca à nossa volta, né? E a primeira vez que eu li essa frase, eu falei, meu Deus, eu me lembro que já era noite, né? E eu falei, Jesus, eu comecei a agradecer por tudo que eu lembrava que era importante para mim. Tudo que eu pensava que eu não queria perder, né? E eu, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Agradeci até por vocês, né? Jesus, obrigada. Obrigada pela vida do Dari. Obrigada por essa igreja. Obrigada porque você pensar que você poderia perder tudo que você esqueceu de agradecer. Então isso é forte. E eu me lembro daquela frase do pastor Luiz, né? O Luiz diz o contrário. O Luiz diz assim: e se você recebesse, essa é a antiga dele, mas eu sempre guardei isso no meu coração, né? O pastor Luiz diz assim: se você recebesse só os livramentos que você pede, aí também é outra coisa que nos choca, né? E você fica imaginando quantas vezes o Senhor nos livrou, quantas vezes o Senhor nos guardou, sem que nós tivéssemos nem conhecimento, né? A gente não pediu, a gente não orou, mas Ele nos livrou mesmo assim, né? E se dependesse só das minhas orações para Ele me livrar, quantos livramentos será que eu teria tido? Muitos, poucos, né? Então que isso fique para nós meditarmos, né? Que nós possamos orar mais, que nós possamos buscar mais o Senhor. Nós estamos aí, né, entrando no período agora de oração, né? E cremos que de agora, dessa semana, né, pastor Dari, pastor Ailton, até o encontro nós estaremos intensificando mais as nossas orações, né? Amanhã nós estaremos aqui, funcionando um relógio aí, né, de 24 horas. Então nós estaremos aqui orando amanhã. Encerraremos aqui, né, numa vigília, estaremos aqui amanhã, orando até a meia-noite, e nós estaremos nesse mover de oração, eu creio, até o final de agosto, né? Até o final de agosto. E nós estaremos nesse projeto, nós estaremos nesse mover de oração, e eu desafio você a orar. E às vezes você fala, mas eu não vou no encontro. Mas você tem tanto a
ao Senhor para agradecer. Você tem tanto ao Senhor para louvar e agradecer por tantas coisas que Ele te fez. Então venha orar conosco, venha estar conosco, venha tirar um tempo para estar com o Senhor, porque Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. E eu creio que esses dias, esses meses, esses 2 meses que nós estaremos aqui nesse mover, Deus estará nos visitando de uma forma poderosa. Deus estará operando em nossas vidas, não só no dia do encontro, não só nos 3 dias do encontro, mas eu creio que a partir de hoje o Senhor estará